A rota mais conhecida do Brasil, todo mundo concorda, é a ponte aérea. Mas você sabe quem fez a primeira? Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Já visitou a nova loja do Aviões e Músicas? Ficou linda, não foi? Então visite lá. Muita coisa legal para quem gosta de aviação e para quem gosta de viajar. Loja do Aviões e Músicas.com.br. Se tem uma dessas lendas da aviação, é que ela é coisa de rico. Quem trabalha nesse meio sabe. A paixão pelos aviões não liga para etnia, para gênero, credo ou classe social. Tem gente de todo tipo de origem trabalhando no meio aeronáutico. E mesmo quando se trata de formações mais caras, como as de piloto, por exemplo, tem muita, mas muita gente mesmo que veio de baixo. Lógico que quem teve melhores condições começou antes, com menos preocupações, mas ninguém está completamente livre de obstáculos. E mesmo quem teve sorte na vida tem o mérito de ter aproveitado a oportunidade. Já os que não tiveram a mesma sorte deram seu jeito, se endividaram, postergaram o sonho por anos, mas no fim, todo mundo que conseguiu foi porque não desistiu. Afinal, o rico que é rico de verdade tem o próprio avião e ainda contrata os pilotos. Justamente quem não é rico é quem trabalha no avião dos outros, não é mesmo? Mas essa lenda tem uma justificativa. Não foi sempre assim. Hoje a gente vai conhecer a história do filho de uma abastada família de cafeicultores no início do século XX, que estudou na Europa e se apaixonou pela ideia de voar. Mas Lito, você não contou a história do Santos Dumont? Já contei sim, eu falei do nosso gênio brasileiro no episódio 542. Também falei no 82 dele. E também falei no 58. E claro, até no episódio 196. Mas calma! Não vai embora, tá? Se você pensou em já sair do vídeo porque eu vou falar do Santos Dumont de novo, mesmo que esses vídeos todos já tenham dado mais de 1 milhão de views, não é dele que a gente vai falar agora, pode ficar tranquilo. Hoje a gente vai falar de outro pioneiro da aviação brasileira. Você já deve ter ouvido falar, principalmente se mora em São Paulo. Sim, o Edu Chaves, que dá nome à linha de ônibus paulistana que termina justo no bairro de mesmo nome, na zona norte da cidade. E tão paulistano quanto a linha e o parque, porque tem o Parque Edu Chaves, é Eduardo Pacheco Chaves, que sim, foi contemporâneo e conheceu o Santos Dumont, mas tem um legado bem diferente, belíssimo e essencial para a aviação brasileira, e que hoje a gente vai conhecer e reconhecer. Nascido em 18 de julho de 1887, como o 8º filho dentre 10 irmãos, Edu aproveitou as ótimas condições que a vida lhe deu e, após concluir os seus estudos no Brasil, notadamente na Escola Politécnica de São Paulo, embarcou para a Europa. A instituição escolhida para sua formação lá foi a prestigiosa Universidade de Liège, na Bélgica, que hoje é um importante entreposto de carga aérea, mas que no início do século passado só via aviões na cabeça do apaixonado Edu Chaves. Afinal, a sua temporada europeia já lhe rendera conhecer outro rico filho de cafeicultores, o já famoso Santos Dumont. Foi assim que em 1911 ele se mudou para o epicentro da aviação na época, a França. E após se matricular na Escola de Aviação Blériot, com notável desenvoltura, tirou o brevet número 559, expedido pela Fédération Aéronautique Internationale. O terceiro para um brasileiro, após Santos Dumont, que foi formado na mesma escola, e o tenente da Marinha Henrique Moller. Uma vez piloto, ainda na Europa, Edu logo se destacou. Um de seus primeiros feitos foi vencer, contra candidatos bem mais experientes, a prova Le Prix d'Escale. Ai meu Deus, hoje meu francês está terrível. Uma corrida aeronáutica de 1.800 quilômetros entre Paris e Marseille, com 27 escalas. Seu feito mais ousado na ocasião foi ter voado à noite, seguindo a iluminação das linhas dos trens, tornando-se assim o primeiro piloto do mundo a fazer um voo noturno, segundo a pesquisa minuciosa do brigadeiro do ar reformado Clovis de Ataíde Borrer. Em setembro do mesmo ano, percorrendo 150 quilômetros em apenas 1h30, Edu Chaves se tornou conhecido no mundo todo. Mas o seu legado iria muito além de aprender a voar. Ele queria trazer para o seu país natal
a cultura aeronáutica que tinha conhecido lá no velho continente. E foi assim que em 1912, Edu Chaves voltou ao Brasil com Blériot na bagagem. Enquanto seu avião se desvencilhava da já voraz alfândega brasileira, ocorria lá mesmo em Santos uma corrida aérea que compreendia a rota São Paulo, Santos e São Paulo, e um prêmio significativo de 30 mil réis oferecido pelo governo do estado. O percurso precisava vencer a muralha da Serra do Mar, aquela mesmo que Dom Pedro I tinha levado 12 horas para subir no dia do grito de independência, às margens do Ipiranga, menos de um século antes. Quem estava no Brasil com sua companhia de aviação em exibições era ninguém menos que Roland Garros, um dos grandes aviadores franceses, que, derrubado em batalha na Primeira Guerra Mundial anos depois, deu nome a um centro de tênis em Paris, onde outro brasileiro também ficou conhecido mundialmente. Mas naqueles tempos de paz, o desafio que Garros encarou era outro: ganhar o tal prêmio. Só que com problemas no avião, ele precisava encontrar peças para consertá-lo. E só uma pessoa poderia ajudar. Edu, mais interessado no show do que no prêmio, fez questão de emprestar as peças que havia trazido da Europa, mesmo sendo Garros seu concorrente na corrida. Dia 8 de março, Garros decolou de São Paulo e chegou a Santos sem problemas. Enquanto isso, Edu desembarcava e montava o seu avião, e ao fazer um curto, mas histórico voo, afinal era o primeiro voo no Brasil feito por um brasileiro, e pousar novamente na praia do Gonzaga, ali em Santos, encontrou Roland Garros, que chegava de São Paulo e pousou na mesma praia. No dia seguinte, os dois decolaram para São Paulo, voando em formação, e Roland Garros, depois de ser guiado por Edu desviando das nuvens, já que o seu avião, ao contrário do de Garros, tinha bússola, venceu assim o prêmio. O agradecido Garros escreveu semanas depois: gesto elegante e raro desse colega, agora meu amigo, emprestando-me os sobressalentes aos quais poderia necessitar futuramente para me permitir ganhar o prêmio que ele teria condições de vencer sem esforço algum. Esse cavalheirismo acho que ficou no passado, né? Esse era o perfil de Edu Chaves. Alguém que queria somar, que via a aviação como algo que poderia conectar as pessoas. E assim, com esse espírito, depois de uma tentativa mal sucedida de voar até o Rio de Janeiro, que terminou com um pouso na Baía de Sepetiba, Edu resolveu focar em outro projeto. Num terreno de sua propriedade, ele construiu a infraestrutura necessária e um campo de pouso, e nascia assim, em 1912, a primeira escola de pilotagem de São Paulo, em Guapira. A iniciativa despertou o interesse do governo de São Paulo e logo São Paulo assumiu a escola. Contratou Edu como diretor, comprou os aviões dele e fez nascer assim a Escola de Aviação da Força Pública de São Paulo no final de 1913, que contava com o também formado na França Cícero Marques como instrutor. Pouco depois, em 1914, Edu faria um de seus voos mais conhecidos, a primeira ligação aérea direta entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ele partiu às 9h45 da manhã da Moca. Ele decolou rumo ao leste. Ao longo do trajeto, as estações de telégrafo de Taubaté, Cruzeiro e Barra Mansa registraram sua passagem. A chegada ao Campo dos Afonsos, naquele 5 de julho de 1914, não era à toa. Lá ocorria a primeira reunião aérea organizada pelo também relativamente recente Aeroclube do Brasil, que tinha sido fundado em apenas meses antes da escola de Edu Chaves em São Paulo, mas começado a funcionar como escola pouco depois. O evento, que contava inclusive com o presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, foi praticamente interrompido com a chegada inesperada de Edu, que realizava assim um dos seus grandes sonhos. A chegada dele pouco depois das 2 da tarde, após cumprir os 450 quilômetros do trajeto, foi festejada por outros aviadores presentes e pela imprensa em geral. Já a escola fundada por Edu em São Paulo começou a enfrentar dificuldades. Com o início da Primeira Guerra Mundial, não foi a Segunda Guerra, agora foi a Primeira. Ficou impossível importar as peças para os aviões franceses da frota e logo depois ela acabou fechando. Já Edu embarcou para a Europa com a intenção de voar pela França, país por qual tinha grande respeito e admiração depois de ter aprendido a voar lá. Sem poder se alistar diretamente na Força Aérea Francesa, ele enfim ingressou na Legião Estrangeira e lá permaneceu até o fim do conflito. De volta ao Brasil, Edu Chaves voltou a se dedicar a um dos seus projetos prediletos,
os raids entre cidades, que é os raids, né, que chamava de raid. E dessa vez era um desafio internacional, um voo entre Rio de Janeiro e Buenos Aires. Até então, ninguém tinha conseguido fazer esse voo. Para vocês se situarem no tempo, ainda faltavam 10 anos para a Varig ser fundada. O grande aviador italiano Luigi Locatelli, pioneiro da travessia dos Andes, acabou vendo sua tentativa interrompida num acidente em Florianópolis. E a dupla anglo-brasileira John Pinder e Aliatar Martins tampouco passou de Santa Catarina. Uma terceira e quarta tentativas também ficaram pelo caminho. E lá nos fins de 1920, Edu Chaves achou que era a sua vez de tentar. O problema é que o avião que ele tinha para aquele voo acabou ficando pesado demais, com um tanque extra de combustível, e não teve performance nem para decolar. Quando o piloto argentino Eduardo Miguel Rearne recebeu o suporte do seu governo para a tentativa, os entusiastas brasileiros de Edu não fizeram por menos e pressionaram o governo daqui. Mas sabe como é, né? Dinheiro sempre foi pouco e aí arrumaram um monomotor que nunca conseguiria vencer o gringo. Quando tudo parecia perdido, o piloto argentino foi pego pela neblina e pousou em Sorocaba. Enquanto Rearne consertava o leme danificado no pouso, Edu se preparou para decolar do Rio de Janeiro. Era Natal de 1920. Edu decolava do Rio para a longa viagem até Buenos Aires. Rearne decolava de Sorocaba para o Rio, com um avião que tinha o dobro da potência. Porém, mais uma vez, a sorte intercedeu para o brasileiro. Ao bater no cupinzeiro, apelidado de patriótico pelos jornais do dia seguinte, o argentino capotou e danificou seriamente a aeronave. Olha a rixa que já tinha lá com os nossos irmãos argentinos, né? Com a tranquilidade de saber que o colega estava bem, mas fora da competição, Edu executou sem falhas a viagem em seu lento monomotor com paradas em São Paulo, Guaratuba, Porto Alegre e Montevidéu, chegando finalmente 1h do dia 29 ao campo de pouso de El Palomar, em Buenos Aires. A recepção de Edu de volta ao Brasil foi efusiva e o governo de São Paulo lhe deu um prêmio em dinheiro e o avião com o qual realizou a travessia em reconhecimento pelo feito. Mas infelizmente, a grande história de pioneirismo de Edu Chaves foi sendo esquecida aos poucos. Embora tenha recebido muitas homenagens ao longo da vida, de prêmios e condecorações, até monumentos e nome em aeroportos pelos quais passou, como o de Guaratinguetá, por exemplo, a maioria dos brasileiros hoje tem uma imprecisa ideia dos feitos de Santos Dumont, mas em geral nenhuma ideia de quem foi Edu Chaves. Uma injustiça enorme com alguém que fez tanto para popularizar o transporte aéreo no Brasil e foi nada menos, além de outros feitos e apesar de sua origem e legado civil, o primeiro brasileiro a voar em uma guerra. Edu Chaves, um piloto dedicado, meticuloso e por isso mesmo seguro, faleceu, apesar de todos os seus pioneirismos, bastante idoso, aos 87 anos de idade em 1975. Raridade, hein? E se todos concordamos lá no início que a ponte aérea Rio-São Paulo é a rota mais famosa do Brasil, talvez devamos concordar que o seu precursor deveria também ser igualmente reconhecido. E o Aviões e Músicas está trazendo a história para vocês, para que a gente reconheça esse pioneiro Edu Chaves. Deixa o like se você gostou da história, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você quiser que seu nome apareça aqui junto com esses amigos que apoiam o canal, clique no botão Seja Membro. Um grande abraço e até o próximo voo!